Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você já tentou entender a Trindade e sentiu que algo não fechava? Como Deus pode ser um e ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo? Vamos começar do começo, sem pular etapas. Primeiro fundamento: Deus é um. A Trindade não começa dizendo que Deus é três, ela começa afirmando que Deus é um. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isaías 43:10. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Não existe divisão, não existe fragmentação, não existem três deuses. O cristianismo é absolutamente monoteísta, então qualquer explicação da Trindade que gere três deuses já está errada. O oposto de unidade é divisão, e Deus não é dividido. Segundo fundamento: a distinção dentro dessa unidade, se Deus é absolutamente um. Por que vemos pluralidade? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pluralidade dentro da unicidade. Mas a revelação fica ainda mais clara no Novo Testamento, em Mateus 3, versículos 16 a 17, no batismo de Jesus. O Filho está sendo batizado, o Espírito desce como pomba, o Pai fala do céu, três pessoas agindo simultaneamente. Não é uma pessoa trocando de máscara, isso destrói o modalismo. Há distinção real, mas distinção não é divisão. Terceiro fundamento: Jesus é plenamente Deus. Aqui muitos tropeçam. Se Jesus é Deus, por que ele obedece? Por que ele diz que o Pai é maior? Primeiro, vamos ver o que a Bíblia afirma sem ambiguidade. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Colossenses 2:9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1:16 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus não é criatura, não é anjo, não é um Deus menor, ele é Deus pleno. Então, quando ele diz em João 14:28, o Pai é maior do que eu, isso não é inferioridade de essência, é ordem relacional, e aqui está a chave que resolve a tensão. Na Trindade há igualdade de essência, mas distinção de função, subordinação funcional, não subordinação ontológica. O Pai envia, o Filho é enviado, o Pai revela, o Filho cumpre, mas ambos são igualmente Deus. Assim como, em uma família humana, o pai orienta e o filho obedece, não porque o pai é mais humano, mas porque há ordem na relação. A ordem não significa inferioridade, significa harmonia, porque Deus é Deus de ordem, não de confusão. Quarto fundamento: o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Alguns dizem que o Espírito é apenas a mente de Deus, ou apenas uma força, mas veja, Atos 5:3-4. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito é chamado de Deus. João 14:16. O Pai enviará outro Consolador. Outro. Não a mesma pessoa em outra forma. Atos 13:2. Disse o Espírito Santo: separai-me. Ele fala em primeira pessoa. Romanos 8:26. O Espírito intercede. Uma força não intercede. Uma energia não fala. Uma abstração não se entristece. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito tem vontade, tem identidade, tem ação pessoal. Ele não é o Pai, não é o Filho, mas é plenamente Deus. A ordem dentro da Trindade. Agora vem a parte que resolve muitas dúvidas. Se todos são Deus, por que tem funções diferentes? Porque distinção de pessoa exige relação. O Pai é Pai porque gera. O Filho é Filho porque é gerado. Gerado, não criado. Essa geração não é no tempo, é eterna. Nunca houve um momento em que o Filho não existisse. Já o Espírito procede. Essa relação é eterna. Nunca houve um momento em que o Pai existiu sem o Filho. Nunca houve um momento em que o Espírito não existiu. Não são dois pais, não são dois filhos. Há ordem relacional, mas não há desigualdade de poder. Não há inferioridade de essência. Há distinção sem fragmentação, unidade sem confusão, ordem sem hierarquia ontológica.
Respostas às objeções comuns que as pessoas fazem a respeito da Trindade. Primeira objeção: Jesus não sabia o dia da volta. Cadê a onisciência divina? A resposta é que, durante a encarnação, ele assumiu limitação funcional. Filipenses 2, 6-7, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso não significa perda de divindade, significa exercício voluntário limitado dentro da missão redentora. Hoje, glorificado, Cristo reina com toda a autoridade. Ele é plenamente Deus, compartilha da mesma natureza divina e, portanto, possui onisciência. Porém, na ordem relacional da Trindade, o Pai é apresentado como a fonte da revelação e do plano eterno. Isso não significa inferioridade do Filho, mas ordem funcional. Paulo diz que Jesus é igual a Deus, mas voluntariamente assumiu a posição de servo na encarnação, e também o Filho eternamente vive em perfeita obediência amorosa ao Pai, não por inferioridade, mas por relação. Segunda objeção: se o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho, por que ele é derramado, distribuído e dado aos crentes? Isso não prova que ele é apenas uma força ou parte de Deus. Essa objeção parte de uma suposição equivocada, que derramar significa dividir a essência, mas a Bíblia nunca ensina que a essência divina pode ser fragmentada. Deus é indivisível e infinito. Efésios 4:4. Há um só Espírito. Mesmo sendo dado a todos os crentes, continua sendo um só. O que é distribuído não é a essência divina, o que é distribuído é a operação do Espírito. 1 Coríntios 12:11. O mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente conforme quer. Ele distribui dons, não distribui pedaços da divindade. A analogia correta: pense no Sol. O Sol ilumina milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas ele não está dividido em milhões de partes. Presença múltipla não significa fragmentação. Deus é onipresente, logo pode agir pessoalmente em muitos lugares ao mesmo tempo sem se dividir. Por que essa linguagem é usada especialmente para o Espírito? Porque na economia da salvação, o Pai planeja, o Filho executa a redenção, o Espírito aplica essa redenção aos crentes. João 14:17. Ele habita convosco e estará em vós. A função do Espírito inclui habitação interior. Por isso a Escritura usa a linguagem como derramar, encher, distribuir, selar, habitar. Isso descreve sua atuação, não sua essência. O Pai e o Filho também estão presentes. Jeremias 23:20-4. Não encho eu os céus e a terra? Mateus 20:8-20. Estou convosco todos os dias. O Pai é onipresente. O Filho glorificado promete presença constante, mas a aplicação redentora direta ao coração humano é atribuída ao Espírito. É questão de função revelada, não inferioridade ontológica. Ou seja, o Espírito não é divisível em essência, ele é Deus pleno. O que é comunicado aos crentes é sua presença operativa e pessoal, não partes da divindade. Dizer que o Espírito é apenas uma força porque é derramado é confundir linguagem funcional com natureza ontológica. O que a Trindade não é modalismo. Uma pessoa com 3 manifestações, como se fossem máscaras que ele interpreta. Não é triteísmo, 3 deuses independentes. Não é trindade pagã, 3 deuses fragmentados como os deuses gregos, egípcios e hindu. Mitologia grega: Zeus, deus do céu; Poseidon, deus do mar; Hades, deus do submundo. Aqui o poder divino está fragmentado entre 3 seres independentes. Cada um governa uma parte da realidade. Nenhum é absoluto, nenhum é onipotente. Isso é fragmentação de autoridade. Mitologia egípcia: Ra, deus do sol; Osíris, deus da morte; Ísis, deusa da magia; Horus, deus do céu. Não existe um único ser divino compartilhando essência. São deuses distintos, com histórias próprias, genealogias próprias e poderes limitados. Isso é politeísmo funcional. Hinduísmo, algumas correntes. A Trimurti: Brahma, criador; Vishnu, preservador; Shiva, destruidor. Mesmo sendo às vezes visto como manifestações do divino, não é o mesmo conceito da Trindade bíblica, porque não há uma única essência pessoal compartilhada nos termos bíblicos. São expressões cosmológicas diferentes do absoluto. Não é um único ser em 3 pessoas coiguais. Mitologia nórdica: Odin, Thor, Loki. Poder dividido, autoridade distribuída, limitação individual. Religiões antigas dividiam o poder divino entre vários deuses, um para o céu,
outro para o mar, outro para a morte. Isso é fragmentação de autoridade. A Trindade bíblica não divide Deus em partes. Não existem 3 centros de poder. Existe um único ser infinito. A Trindade bíblica não copiou e não é estruturalmente semelhante com as trindades pagãs, pois quando analisamos a fundo percebemos que a estrutura ontológica é completamente diferente. O cristianismo nasce dentro do monoteísmo judaico. A Trindade preserva a unidade absoluta de Deus, a conclusão que resolve. O nó. A Trindade não é uma equação matemática. Não é 1 mais 1 igual a 1. Não é 3 deuses tentando parecer um. Não é um Deus usando 3 máscaras. Não é poder fragmentado como nas mitologias antigas. É um único ser eterno, infinito, indivisível, não composto por partes, que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade sem divisão, distinção sem separação, ordem sem inferioridade, igualdade sem confusão. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Espírito é a comunhão viva desse amor eterno. Deus nunca foi solidão. Antes da criação, já havia comunhão. Antes do tempo, já havia amor. Antes do mundo existir, já havia relação. A realidade última do universo não é força, não é poder bruto, não é energia impessoal, é comunhão, é amor eterno. E esse Deus trino nos chama para dentro dessa comunhão.